Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo extra, Um Dia de Tarde dos Cavaleiros Sagrados. Gila, com um sorriso irônico, comenta de forma sarcástica sobre o convite inesperado de Hauser. Ela deixa no ar que, por um breve momento, imaginou que ele estivesse a convidando para algo mais pessoal, mas sua expressão muda sutilmente ao acrescentar que, apesar de Hauser ser admirado pela sua força e carisma, ele não passa de um garoto egoísta. Suas palavras insinuam que sua ascensão ao poder talvez não tenha sido tão merecida quanto aparenta. Hauser, sentindo o peso da crítica, responde com um pedido de desculpas. Seu tom é mais sério agora, quase que vulnerável, ao admitir que Gila é a única pessoa em que pode confiar plenamente. A tensão entre os dois diminui, e por um breve momento eles compartilham uma cumplicidade silenciosa. E Gila, esboçando um leve sorriso, diz aceitar o papel que ele lhe pediu. Logo, aquele momento entre os dois é interrompido por um jovem desespero correndo e gritando o nome do seu mestre Hauser, enquanto pergunta se é verdade que Donnie voltou a se aventurar no Reino Eterno mais uma vez. No entanto, logo Edlen percebe que talvez acabou interrompendo algo importante. Mas sem hesitar, Gila resolve quebrar o silêncio e revela algo chocante. Percival, um dos lendários Quatro Cavaleiros do Apocalipse, ressuscitou. A revelação de Gila deixa o rapaz perplexo. Ele reage com espanto ao saber que Percival retornou, e que isso explica tudo. E neste momento, Hauser, em silêncio, passa por ele, fazendo Edlen logo perceber que realmente tem algo de estranho. Principalmente depois dele ouvir Gila dizer: "Tome cuidado lá fora, Hauser." E Hauser, com um olhar sério e penetrante, parece sentir o peso do destino que se aproxima. Há uma sensação de despedida, uma tensão velada no ar. Edlen então decide seguir Hauser, que, irritado, logo chama a atenção do rapaz, questionando o que ele pensa que está fazendo lhe seguindo dessa forma. Edlen exige saber se ele está realmente planejando ir para Camelot, pois se este for o caso, ele implora para ser levado junto, pois sente do fundo do seu coração que esse é o seu destino. A coragem de Edlen surpreende. Ele, que até pouco tempo parecia inseguro e jovem demais para tamanha responsabilidade, agora enfrenta seus próprios medos. Hauser, um tanto cético, lança um olhar de canto, como se quisesse testar a determinação do rapaz, mas também sabendo que não poderá impedi-lo. No entanto, Hauser apenas pede para que ele não se arrependa depois. Mas Edlen, firme em sua decisão, responde com confiança: "Eu não vou me arrepender." Então o cenário muda para uma batalha intensa e frenética que se desenrola. No entanto, esse embate feroz revela a habilidade impressionante de um dos combatentes que força o outro a recuar. Aquele que se rendeu era Bors, que estava ofegante e impressionado com as habilidades do seu oponente, e era ninguém menos que o Cavaleiro Sagrado Pelior, que com um olhar curioso questionava: "Você aprendeu esgrima sozinho, boss?" Pelior, ainda com a espada em punho, admite que o jovem adversário tem potencial. Sua forma de lutar é bruta, sim, mas aceitável, disse ele avaliando a técnica de Boss. No entanto, de cabeça baixa, o rapaz reflete sobre seu passado doloroso, revelando que perdeu sua irmã em um incêndio devastador enquanto fugiam dos demônios durante a Guerra Santa. A lembrança de não ter tido força para lutar naquela época o impulsionou a treinar incessantemente, mesmo que tivesse que aprender a brandir a espada sozinho. Após ouvir isso, Pelior então pergunta se ele começou a praticar esgrima para vingar sua irmã, e Bors admite que no começo sim,
mas que agora não mais, pois agora ele tem um novo motivo para brandir a sua espada. E enquanto segurava sua espada, a imagem de Annie surge em sua mente, pois ela era a sua nova motivação, algo mais poderoso que uma simples sede de vingança. Então Boss confessa: é pela garota quem devo por me salvar daquele lugar sinistro. Então por isso eu quero ajudá-la dessa vez. Mas o seu momento de vulnerabilidade foi totalmente quebrado por uma provocação inesperada. Então você gosta de molecas como ela? A provocação de Peliot pegou Boss de surpresa, lhe deixando visivelmente constrangido. Tentando recuperar a compostura, ele pediu que o cavaleiro parasse com as provocações, mas o sorriso no rosto de Peliot indicava que ele se divertia com a situação. Mais determinado a provar seu valor, Boss pediu por uma nova rodada de combate, mas Peliot balançou a cabeça pedindo desculpas. Eu adoraria continuar, mas tenho algo importante a fazer. Ele então explicou que estava prestes a celebrar a recuperação total do seu mestre e convida Boss para ir junto. Boss, no entanto, ficou chocado, não tanto pelo convite em si, mas pela imagem que se formou em sua mente ao pensar no mestre de Peliot. Se Peliot era um cavaleiro tão formidável, como seria seu mestre então? A imagem que Boss imaginou era de um guerreiro colossal, armado com uma imensa espada, capaz de aterrorizar qualquer inimigo. Mas a realidade era um pouco diferente. Uma mão monstruosa surgiu em cena, apontando um dos seus dedos. E essa mão imponente pertencia ao mestre de Peliot, Gaulter, o Pecado da Luxúria, que, embora tivesse uma aparência um tanto alterada, mantinha sua aura exuberante e inigualável. O Pecado conta que suas novas partes do seu corpo não são tão ruins, mas para Tétis parecia que ele também estava querendo dizer que elas não estavam tão boas. No entanto, Gaulter pede para que ela não se menospreze dessa forma, pois ela se saiu muito bem. Porém, sentada na sua cadeira de coração, visivelmente frustrada, Tétis agradece a Gaulter por tê-la feito lembrar de suas limitações. Ela admite que é quase impossível de se criar extremidades que funcionem como carne e osso, e ainda alcancem o máximo de sua capacidade mágica. Portanto, ela não pode deixar de reconhecer aqueles dois. A maga então cita: tanto seu criador quanto Merlin, que restaurou seu corpo à sua condição perfeita, são gênios incríveis. E ela finaliza comentando sobre o caminho da magia, e descrevendo como profundo e árduo, evidenciando que o controle sobre tais habilidades não é algo simples de alcançar. Gaulter, no entanto, não compartilha dessa visão limitada. Com seu olhar sereno e voz calma, ele a encorajou, lembrando que, aos 18 anos, ela já havia compreendido muito mais que muitos jamais sonhariam. E esse fato, por si só, já é um feito notável. Indo além, ele até mesmo acredita que talvez um dia ela possa superar aqueles dois. Mas a jovem maga reafirma sua humanidade e deixa bem claro que não pretende viver além do que é natural para um humano. Mas mudando de assunto, Gaulter pergunta a Tétis se ela sabe onde está neste momento o pelotão Percival. Mas Tétis estava um passo à frente e revela que colocou uma marca em Percival antes dele atravessar o portal. Portanto, ela sabe com precisão a posição atual deles. Ainda assim, havia uma preocupação visível em seu rosto. Você realmente pretende ir? Dessa vez, não há garantias de que você voltará em segurança, alertava Tétis. No entanto, Gaulter, mantendo uma expressão confiante, apenas solta um leve sorriso, como se já estivesse acostumado a enfrentar desafios desse tipo. Os veteranos têm um dever como veteranos.
ele responde, sugerindo que apesar dos riscos, há uma missão maior que deve ser cumprida. Mas antes que pudessem continuar a conversa, o som de uma batida ecoou pela sala, chamando a atenção dos dois. Tétis, com uma expressão interrogativa, perguntou quem poderia ser. Gaulter, no entanto, sabia a resposta antes mesmo de abrir a porta. Meus companheiros de jornada finalmente chegaram. Yonakaba novamente entregando um capítulo extra com muitas informações preciosas que se conectam inclusive com o torneio de Alfum, confirmando até mesmo a identidade de algumas figuras que apareceram em destaque no final do capítulo 161, como Hauser e o Edlen aqui, e o Boss e Peliô nessa outra cena. Fora isso, quem mais aí sentiu um tom de despedida durante a conversa de Hauser e Gila? Será que o Nakaba realmente o mataria? O papel que ele confiou a Gila é interessante. A confiança que ele depositou nela ao lhe conferir um papel importante parece indicar que ele a preparou para se tornar a próxima grande cavaleira sagrada de Liones, caso ele não retorne dessa viagem. E ele não foi o único a levantar essa bandeira de morte, pois Gaulter também passou essa sensação de última missão. O retorno de Gaulter para o Reino Eterno é bem curioso, pois confesso que imaginava que se algum outro pecado fosse entrar desta vez seria o Ban, já que Ban e Gaulter são os únicos pecados que podem entrar no Reino Eterno. E a presença de Gaulter após tudo o que aconteceu traz à tona várias possibilidades. A missão que ele mencionou pode ser mais complexa do que aparenta, talvez até envolvendo Merlin, considerando a proximidade entre os dois. E quem sabe Gaulter pode acabar desempenhando um papel crucial, libertando Tristan da possível manipulação mental, uma habilidade perfeitamente alinhada às suas capacidades únicas. No entanto, não podemos ignorar o fato de que mortes na trama são, embora tristes, essenciais, pois elas criam uma sensação real de perigo, o lembrete constante de que nenhum personagem está a salvo, por mais poderoso ou querido que seja. E isso sem dúvidas eleva o nível de tensão e imersão, fazendo com que cada ação e decisão pareça ter consequências genuínas. Por fim, este capítulo extra nos confirma que agora temos Edlen, Hauser, Peliô, Boss e Gaulter dentro do Reino Eterno participando do Torneio dos Gladiadores. Algo que me faz pensar, pelo fato de que apenas 16 participantes irão para as finais. Será que todos esses aliados conseguirão avançar? Ao fazermos as contas, já temos 13 finalistas praticamente garantidos dos 16. E se a gente incluir Turret, Holtz e Diodora, já temos praticamente os 16 finalistas. Isso poderia transformar o torneio em um confronto quase exclusivamente entre aliados, algo que não é muito interessante. Dessa forma, é bastante provável que surpresas inesperadas nos aguardem antes da formação dos 16 finalistas. Reviravoltas podem acontecer. Personagens que considerávamos certos podem ser eliminados. E isso só intensifica a expectativa para o que está por vir. Então agora eu quero saber se vocês também sentiram essa tensão em torno de Hauser e Gaulter. Será que estamos à beira de testemunhar a morte do primeiro pecado nessa nova história? Uma decisão como essa vindo de Nakaba certamente sacudiria a trama e nos lembraria mais uma vez do peso que as batalhas dentro desse universo carregam. Comentem, vamos continuar conversando agora aí nos comentários até o lançamento do nosso próximo vídeo, onde eu espero ver todos vocês novamente. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!